Salve aí, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro, dentro do meu timão. Muito prazer em receber você na nossa live aqui de segunda-feira, que é a Resenha no Alambrado. Siga a gente no Alambrado Alvinegro, aqui embaixo na transmissão tem o link do Alambrado Alvinegro para você seguir também o nosso canal no YouTube. Curta a nossa transmissão, aperta aí. É coraçãozinho no YouTube também? Ou não é coraçãozinho? É uns botãozinhos que tem ali, né? Se aperta o botãozinho, é joinha. Joinha. Se aperta o joinha para curtir a nossa transmissão. Muito obrigado a você. Estou aqui do lado do Cascão. Você que eu toco o hino do Corinthians aí, Cascão, parceiro do Sou eu Neto, nas mano? horas vagas, mas essas horas vagas já completam 11 anos. 11 anos com o craque Neto. 11 anos aguentando aquela mala. Mas brincadeira, é meu parceiro. Tá assistindo, né? Boa noite para todo mundo. Fala isso aí. E é o seguinte, se inscreve nas nossas mídias sociais e aproveita também para se inscrever no nosso canal, que tá na descrição, não é isso? Tá na descrição. Alambrado Alvinegro, Alambrado no Alvinegro YouTube aí. A gente conversou semana passada com o Augusto Melo, foi uma entrevista muito legal que repercutiu muito, inclusive Foi da aqui hora, no meu hein? timão. Foi da Ele hora. falando que não vai contratar jogadores acima de 30 anos, foi uma entrevista muito boa. Verdade. Falou sobre os projetos dele e tá valendo também. E ele falou uma coisa legal também, que muita gente, o Duílio, presidente do Corinthians, ele sempre se vendeu como um cara independente. E o Augusto falou aqui, né, com todas as letras, que Duílio e o André Sanches são a mesma pessoa, que aliás falou com todas as letras também, que o André Sanches manda no Corinthians há mais de 10 anos, né? Então, antes de apresentar os nossos outros dois colegas aqui da mesa, mande o seu superchat também para você deixar a sua pergunta e participar com a gente. E mande a sua participação que a gente vai colocando na tela aqui o nome de todo mundo. Vai abrir a câmera aqui, ó. E tá o Zeca e o Becker aqui com a gente. Recebe primeiro o Becker, né, Zeca? Claro. Você da casa. Becker, obrigado por colar aqui na live uma vez com você. Prazer te conhecer. Vamos falar muito sobre o Coringão. Muito boa noite, um prazer estar aqui. Quero agradecer demais o convite. Vamos falar do Corinthians, essa vitória que deixou a gente meio com uma cara não tão confiante, uma vitória que traz mais dúvidas do que certezas e outras coisas mais também. Você já contou para mim lá nos bastidores, mas eu queria que você contasse de novo, porque isso é demais. Você é gaúcho de Passo Fundo, certo? Isso, Passo Fundo, tchê. E quando você era pequenininho, você torcia para quem? Pro Corinthians, não é? Então explica por quê. Como é que foi esse início aí? Então, meu pai, eu sou de família, todo mundo é gremista lá. A mãe é Corinthians por compaixão. Mas meu irmão, meu pai, meus sobrinhos, todo mundo gremista. E eu, desde pequeno, pai viajava e comprava camisa de vários clubes pra gente, menos do Inter. E eu, desde pequeno, me apaixonei pelo brasão do Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde muito, tem foto minha de aniversário de 3 anos, eu de camisetinha do Corinthians. Ela ia ficando pequena, eu só queria usar aquela, eles tinham que comprar outra. E tentando te fazer gremista. Não, até que não, cara. Só que aí, ali quando eu tinha uns 10 anos, o meu pai falou: eu e teu irmão, a gente é do Grêmio. Se você quer ser do Corinthians, você vai ter que ser para sempre. Eu disse: eu já sou. Aí, garoto. E aí ficou, cara. E desde sempre acompanhando o interior do Rio Grande do Sul, nos anos 80, né? Só em 88 foi entrar uma repetidora da Band lá. E aí eu acompanhei o primeiro campeonato, que foi o gol do Viola contra o Guarani, das 2 camisas, gol de carrinho do Viola. Aí em 90, eu era um guri, não era um moleque corintiano, como fala em São Paulo, mas era um guri corintiano que gritava espalma Ronaldo e jogava com o calção lá em cima para ser igual ao Neto também. Então, foi assim, cara, Corinthians meio que... Eu tento explicar algo que não tem explicação, né? Então, Mas é demais. A formação é essa. Dá boa noite pro Zeca também. Fala, Zeca, boa beleza? Noite, boa noite. E aí, o Coringão, que você achou ontem? E vai mandando o seu superchat, viu, Igor? Podemos fazer o seguinte até, ó. Conversando com o Igor, que é o diretor aqui do nosso programa. Pintou aí o superchat, você pode me cantar aí, a gente põe na tela, a gente já lê as perguntas. Já tem superchat chegando. Fala, Zeca. Cara, o Marcelo falou uma coisa... O Corinthians ganhou... O Corinthians ganha e preocupa, cara. Pra você ver como o negócio tá feio, né? É desanimador. Pois é, eu já sou... na essência, eu já sou um pouco pessimista, né? Belo boné, porque gostou do meu boné, do meu parceiro? Já vou fazer o Javá. Então. É do meu parceiro Camilo, lá de Campo Grande, camisa 9, pô, demais. E assim, eu já sou pessimista porque eu vi grandes times do Corinthians jogar, pelo menos times que tinham muita raça. A gente estava citando alguns caras meio perna de pau aí, mas mesmo esses pernas de pau eram raçudos, davam sangue. Cara, é o que eu já falei aqui várias vezes. Mesmo esses pernas de pau tinham identidade. O time do Corinthians não tem identidade, cara. É isso. O time do Corinthians não tem identidade nenhuma. Qual foi o último time do Corinthians com identidade? 17. Que a gente fala do time campeão, 17,
porque tinha o Jô arrebentando, mas para mim o último time bom que o Corinthians teve foi 15. Que a gente estava falando, mas aí campeão brasileiro. Talvez aí é um debate legal. Para mim, o de 17 tinha até mais identidade com o clube do que o de 15. Porque o estilo de jogar. Né? O de 15 era um absolutamente esse time de 2015, o Bielsa não é melhor, talvez, que o de 98 e 99, cara. Era um timaço, cara. O time de 2015 era um timaço. Bom, vamos falar um pouquinho. Quer botar já o primeiro... Já tem uma pergunta aqui do Superchat pra gente, ó. Sim, vamos lá. Se puder botar, é o Pierre. Obrigado, Pierre, por participar com a gente. Sem me dizer se tá já na tela, para eu já ler a mensagem dele aí. O Pierre colaborou com a gente com R$5,50. Muito obrigado, Pierre. Semana passada o cara errou, cara. 55? Ô, Marcelão, o cara pôs R$55, velho, para fazer uma pergunta. O cara queria pôr 5,50, o cara errou. A pergunta é muito boa, eu vou transferir para vocês na ordem Becker, Zeca e Cascão, que você está emocionado. Não, tudo bem, eu falo pra cacete. Só essa de errar superchat. Certa feita, 9h10 da manhã, mandaram um superchat de R$480 para criticar o jogo. Rapaz, então foi pior. Era para ser 4,80, certeza, né? Ou 4.800. De repente o cara acorda com ódio. Viu o João no pagode. Caralho, a pergunta do Pierre é muito boa e cabe no debate aqui que já para te introduzir o assunto do Coringão. O Tite caiu da seleção abraçado com o elenco dele em querer persistir nos mesmos jogadores. E o mesmo vai acontecer com o Lázaro. Só que quem vai pagar o preço somos nós, ele diz aqui. Se vocês acham que realmente o Lázaro tem que abrir um pouquinho a mão, e isso aconteceu ontem, não sei quem é o comentarista que fala sempre que Deus escala, né? Então, às vezes um cara machuca e entra um moleque que ninguém espera, foi o que aconteceu ontem. O que você acha disso aí, Becker? Você acha que ele está muito abraçado com as convicções e com os medalhões do time? Eu acho que sim, mas... Eu entendo as críticas ao Lázaro, eu entendo... Ontem foi um jogo terrível, pior do que foi Ituano, muito pior do que foi contra o Ituano. Foi nível Portuguesa e São Bernardo. Ao mesmo tempo eu olho e penso, são apenas 15 jogos. 15 jogos de um esquema novo. O principal erro que eu penso que ele cometeu ontem não foi nem na escalação, foi que ele tentou mudar o esquema, de mudar o losango 4-4-2, para jogar com pontas abertas de novo, e botou o Barleta espetado na direita. Botou o Barleta na direita e o Roger Guedes na esquerda. E o que aconteceu? Ele ficou no meio do caminho do losango e dos 3 atacantes. Verdade. E quem fica no meio do caminho é atropelado. Verdade. E aí só não fomos atropelados mais porque o carro que estava vindo lá de lá estava meio sem gasolina, hein? Porque era o Cruzeiro. Se é um time forte, atropela. Faz 1-2 no primeiro tempo, não acha da onde. Como o time melhorou? A natureza ajudou. Torcida, né, mano? Não, só ganhou ontem por causa da Neoquímica Arena. Se esse jogo é no Independência... Você estava no estádio ontem? Não estava. Teve um momento do jogo, eu sei porque eu estava na arquibancada no leste inferior, perto dos Gaviões ali. Deu mais ou menos 15 do segundo tempo, pareceu que o Corinthians baixou a poeira, o Cruzeiro começou a vir para cima. A torcida foi impressionante, cara. Quem foi ao jogo ontem, com certeza se lembra desse momento. A torcida abraçou o time, começou a gritar do nada, o estádio inteiro, e o time foi para frente, cara. Se esse jogo é no Independência ou no Mineirão, é 2-0 Cruzeiro. Não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Tem um outro superchat aqui. Mesmo o Cruzeiro sendo ruim, né? Os mesmos times. Eu também acho. Que eu vou transferir essa pergunta aqui, Zé, que era você na sequência, mas que eu acho que o Cascão vai dar uma descascada. E a do Thiago Rosa que vem na sequência eu faço para você. Tá na tela do Maurício? Para você dar uma descascada nos caras aqui, ó, Cascão. Bora. Que é a seguinte, ó. Espera que eu me perdi. Tem um monte já. Não, eu tô vendo aqui. Tá vendo aí? Preocupa porque sofremos para ganhar de Romero, Vital e companhia. Inclui o Richard nessa aí, viu, Maurício, que contribuiu com 5,50 aqui também. Compartilhe o seu superchat para fazer parte da resenha. Pois aqui. É, o Cruzeiro é um catadão do Corinthians, dos caras que não deram certo. É um Corinthians que deu errado. É o Corinthians que deu errado. Então, cara, isso já aumenta ainda mais minha decepção, minha frustração com esse time atual do Corinthians. Como eu disse aqui na semana passada, eu acho que só vai dar certo, isso não vai acontecer, pelo menos não agora, quando der um reset nesse Corinthians aí. Manda todos esses caras embora, todos não, mas deixa o Cássio, o Fagner, mais uns 2, 3 ali, a molecada, zarpa todo mundo, presidência, diretoria, todo mundo tem que sair e começar tudo de novo, para aí a gente tentar criar uma identidade, que foi uma coisa que o Zeca falou,
Porque, realmente, o Corinthians mandou pro Cruzeiro tudo que não servia e tomamos sufoco do time. O Ramiro e o Vital, já vou fazer a pergunta aqui para vocês, do Thiago Bispo. Obrigado, viu, Thiago? O Ramiro e o Vital, um dos dois, eles teriam lugar nesse time do Corinthians hoje? Cara, ou é uma pergunta cretina que eu tô fazendo? Deixa eu te falar, isso é uma pergunta Se retórica. for uma pergunta cretina, pode Até porque nem os que estão no Corinthians já não servem para estar no Corinthians. Então, os que saíram, então, também não servem. Para mim, é que nós temos aqui o fã incondicional do Victor Cantillo. Não, pode abrir a câmera aqui, ó. E hoje aqui, ó, só abrir a câmera, nós estamos juntos nessa do Cantilho, hein? Mas é só hoje, tá? Só hoje. De ontem. Por enquanto. Palavra que vocês sabem que eu sempre critiquei o Cantilho aqui, mas a gente tem que falar dele. Mas esses meio-campistas do Corinthians, com exceção do Renato Augusto, mas para mim, ó, vou ser sincero aqui, ó, eu já nem permanecer com o Renato pro ano que vem. Eu não sei se o contrato dele tá para vencer. O Vessonão, que é bom disso daí. O Renato Augusto? Sim, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. O cara só se machuca, não fica em campo. Não dá mais, cara. O Corinthians tem que criar uma identidade sem o Renato. Já tem que trazer outros jogadores para suprir essa ausência do Renato, preparar, quem sabe, esse menino, o Matheus aí, para exercer a função do Renato, ter mais algumas opções para não ficar tão dependente. O problema é que o Renato, a gente falou também alguns dias atrás aí, que o Renato, todo ano, ele tem 2 lesões graves. Ele não consegue. Se o Corinthians joga 70 jogos no ano, ele joga 40. Mas eu acho que é um jogador que vale a pena mesmo com lesão. Matéria do meu timão, o Renato, desde a volta, jogou 75% dos jogos do Corinthians, desde que ele voltou. Mas os jogos que ele estava apto a jogar ou geral? Desde que ele voltou, ele teve apto. Ele entrou em campo 75% das vezes. O que é um número bom. O problema é que, quando ele ficou de fora, daqui a pouco foi em jogos importantes e o Corinthians perdeu todas. Eu acho que tem que ser feita uma transição para a aposentadoria do Renato. Isso. Eu discordo em não renovar com ele. Tá? Mas eu acho que tem que... É o Matheus, então vamos preparar o Matheus. Mas não é o Matheus que fez o gol ontem? Foi. Dano, mas não é o Matheus só porque ele fez o gol ontem, ou é o Matheus? Não, acho que por características, cara. Você perguntou quem desses do Cruzeiro teria chance no Corinthians hoje. O Vital ia jogar. Não tem ninguém. Exatamente. Tá nivelado por baixo. É isso. Lado esquerdo do meio campo, destro, armador, não por qualidade. Tanto é que o Vital tava morto lá, ele foi lá para a Arábia, sei lá, para Grécia. Lá para Grécia. Para Grécia, um timeco da Grécia. Um timeco da Grécia, voltou e já saiu jogando. E jogou final da Copa do Brasil, cara. E perdeu o pênalti. Pô, então quer dizer, cara, tá tudo errado. Tá tudo errado. Você sabe que na semana passada eu perguntei pro Vessone se o Corinthians era uma bomba relógio, né? Que eu acho que esse time vai explodir, a torcida vai invadir lá daqui a pouco de novo, vai perder a paciência, enfim. E tem uma coisa que me chama muita atenção. Você vê todos os jogadores falando assim, não, a gente tá fechado com o Lázaro, a gente tá fechado com o Lázaro, a gente tá fechado com o Lázaro. Nesse momento, quando você começa a ouvir falar muito isso, cara, é isso, tá fechado com o Lázaro? Lógico que eles estão fechados com o Lázaro, porque o Lázaro deixa eles fazer o que eles quiserem. Os caras estão lá milhões de anos, os caras jantam todo mundo no vestiário lá e, tipo, o Lázaro deixa. Entendeu? Então, assim, agora, com esse tipo de pensamento, cara, não vai para lugar nenhum. Vai estourar. A bomba vai estourar. Tem a ver com o Lázaro aqui. O Thiago Bispo mandou mensagem. Obrigado, Thiago, por participar aqui também do Alambrado Alvinegro dentro do meu timão. Dizendo para você também curtir aqui embaixo na descrição da nossa resenha, tá ali o link do Alambrado Alvinegro no YouTube para você entrar e seguir a gente também. Tem os cortes. Também. Tem os cortes muito bacanas. Tem outras entrevistas. Tem outras entrevistas, tem coisas muito legais para a gente fazer também no futuro. Tem a mensagem. Deixa o seu like para se inscrever no canal. O Thiago fala sobre o Lázaro. Eu vou ler a mensagem do Thiago aqui, Zé, que vai em cima do que você falou. Se não temos dinheiro para contratar, precisamos de um técnico que faça o elenco render. Cair cedo nas Copas será um grande prejuízo financeiro. E eu vou embalar uma pergunta para você. O Lázaro está 4 meses no Corinthians. Você não acha que ele está muito... que ele não apresentou nenhuma solução, ele tem que apresentar mais soluções para o time? Não basta apenas se escorar na ausência do Renato Augusto. Porra, eu não tenho o Renato Augusto, hein? Porra, mas tem que fazer jogar, meu. Cara, ó, eu acho que aqui todo mundo aqui já trabalhou em redação por muito tempo, ou em alguma empresa por muito tempo. Chega um chefe novo, chega um diretor novo, querendo acender uma lâmpada lá, fala, não, a partir de agora a gente vai fazer isso. Não vai fazer. Você quer dizer... o cara não vai fazer. Cagar a regra. Não é cagar a regra. O cara chega com uma novidade lá, você já tá lá há 30 anos, você tá fazendo o seu roteiro do mesmo jeito há 30 anos, você vai falar, mano, não vou fazer o que esse cara tá falando. Então, assim, a sensação que eu tenho é que o vestiário do Corinthians é isso aí, entendeu? Seja quem for, cara.
Seja quem Faz for. sentido mesmo, porque Sabe, porque o assim, cara não vai querer mudar por isso na que os caras rotina gostam do dele, cara. porque Por isso que ele precisa sabe, resetar. ele conhece os caras faz 1000 anos que ele tá lá, ele conhece todo mundo, e ele sabe que assim, não vou bater de frente com esses caras, senão vão me dar mal. Tá indo Não, nessa. Aí os caras falam, tamo fechado, claro, só que assim, tá fechado, mas assim, esse lugar não vai pra lugar nenhum. Pode cortar, Time assim não vai pra fala lugar aí. nenhum. Não, mas aí eu te pergunto, toda hora já deve ter uma mensagem aí falando que o Becker tá passando pano. Mas faz parte também pro contraponto, até pra O gente. Biro importa, você tá falando. O Ó, Becker é ainda fera. não. Ainda valeu, não. Biro. Estamos em quase 730 pessoas Agora, aqui, então. nenhum passando pano ainda, mas Cantilho já tem. Até é bom pra gente fomentar o debate, e enfim. Mas eu te pergunto o seguinte: se ele fosse tão preso aos medalhões, seria o Bruno e não o Balbuena? Seria o Rony e não o Maicon? Tu tá me entendendo? Eu acho que também a gente pode analisar o trabalho do Lázaro se ele é horrível, mais ou menos, ou bom ou ótimo. Mas eu acho que às vezes alguns rótulos são colados e fica um discurso comum e vai aumentando. Eu não sei se é isso mesmo. É mesmo, ele é preso aos medalhões, como o Balbuena não joga e joga o Bruno? Ele é preso aos medalhões, como que joga o Rony e não joga o Maicon? No caso do Balbuena, O caso do Balbuena, que o Balbuena Você falou dos caras devem estar falando que eu tô passando pano. Você imagina quantas mensagens não chegaram aqui, ó. O Beck tá passando. O Alisson, os caras querem que lê o nome. Mas vou ler, hein, meu. Pode O ler. Alisson, um abraço pro Alisson. O Beck, ele está passando pano. Lógico. Marcos Mucherone. O Beck, ele está passando pano. A galera tá escrevendo para eu ler o nome. E vou ler mesmo. Só que tem uma galera te elogiando aqui também, porque você é fera, né? Fala aí, Zé Carlos. Assim, eu acho que é o Balbuena, porque não tem como, né, gente? O Balbuena é um caso diferente, porque talvez o lance da renovação contratual dele gere um custo, e aí os caras estão achando, da diretoria eu tô falando, estão achando que talvez não vale a pena, então tira ele, põe o Bruno Mendes também, que vai valorizar. O Vessolão até me convenceu, mas eu tô pensando... Da renovação do Bruno Mendes? Acho que eu mudei de ideia, eu mudei de ideia com o argumento do Vessone, cara. Porque, concordo com ele. Então, eu tava concordando com ele, mas eu discordo. Ele é ruim demais, já gastou. Que nem você comprou um negócio, um videogame lá, velho, e aí já não tá funcionando legal, só que não dá para devolver o dinheiro. Meu, joga fora, passa para frente. Eu acho, assim, eu sinceramente não vejo... Passa pro Cruzeiro. Eu amo o Marcelo Becker, e se você criticar ele, estará errado. Arthur Volpe Vinha. Lá de Melbourne, na Austrália. Mas ninguém tá criticando, pelo amor de Deus, o Becker é nosso parceiro. Agora falando um pouquinho sobre o jogo de ontem, né? Eu tive ontem na Arena. Você queria completar mais uma coisa? Não, eu já estou até falando demais. E o que eu pergunto nos programas do meu timão, quem dos medalhões vocês tirariam do time? O Fagner, o Gil, o Roger Guedes, o Yuri? Não, mas no conceito de tirar e contratar alguém... Eu acho que pode ser o contrário. Quem você deixaria no time de medalhão? Ou quem vocês deixariam? Tipo, Cássio, Fagner e Gil. Cássio, Fagner e Gil. Deixaria. E quem mais... Mas medalhão é velho ou medalhão é o Roger Guedes e o Yuri? É velho, vamos falar dos velhos. Vou falar dos velhos. O Roger Guedes e o Yuri não dá para tirar. Não dá para tirar. Mas é que eles são medalhões. São medalhões, Tá, então, quem dos medalhão /velho, velho /medalhão você tiraria? O Gil, eu deixaria o Cássio e o Fagner. O Gil, eu só deixo, apesar de eu gostar muito do Gil, assim como você tem o cantilismo, eu tenho, não sei como é que faz isso. Gilzismo. Isso é porque eu acho o Gil um monstro. O Gil eu só deixaria porque não tem opção. Cara. O Gil precisa de um zagueiro craque do lado dele, mano. Rápido, ele precisa de um zagueiro rápido. E o também. Bruno Mendes cara. Mas ele é ruim. Esse é o problema. Mas você quer demais, você quer um cara rápido. Mas tiraria o Fábio e deixaria Bidu, o meu titular? O Bidu jogou bem ontem, cara. Deixaria. Apostaria no Bidu, meu. Corinthians um dia foi buscar o Chicão no Figueirense. Eu achava que o Bidu fosse mal menos, mas eu fui ao jogo ontem, eu vi. Jogou bem mesmo. Não só foi. Eu achei, isso que eu ia falar, não só uma questão de técnica, de bola, foi de atitude, cara, que é o que o Corinthians está mais precisando hoje. Que é o que o Corinthians tinha no Leandro Silva, no Elias, que a gente estava brincando aqui, que poderiam não ser o supra-sumo da qualidade, mas eram caras... O Rosinei, caras assim, que podiam não ser os craques, mas eram caras que tinham a identidade do Corinthians. Talvez o Bidu, jogando dessa maneira, ele cria essa nova identidade que é o Corinthians está precisando. O Gil, os caras, o Fagner, eu adoro. O Fagner dá as rasgadas nos caras, eu adoro. Não tô nem aí, nego pode criticar. O Fagner é tecnicamente excelente, cara. A bola que ele meteu no Yuri Alberto ontem. O Fagner é o maior, para mim, assim, assim, tem o Zé Maria que vai vir aqui, mas que eu vi jogar. O Fagner, para mim, foi o maior lateral direito da história do Corinthians. E a temporada do Fagner é boa
e tem o pênalti perdido, mas a temporada, o 23 dele é bom. É bom o 23 do Fagner. Tem o pênalti perdido. Ele perdeu o pênalti contra o Ituano, né? Mas, cara, esse lance do perder o pênalti, a gente Perdeu estava contra até o falando Flamengo isso também. no Donos da Bola um dia lá. Cara, eu não culpo o cara, não julgo o cara. Esse lance do pênalti, os caras perdem mesmo. Tanto que ele nem é cobrador, né? Aí cobraram-se 320 pênaltis. Ele foi o último. E ele assumiu a bronca de não deixar que o menino era um moleque. Era o Pedrinho. Faltava só o Pedro e o Cássio. Eu ia deixar o moleque bater ele, não. Eu vou bater, eu vou meter o pé na bola aqui. E o Gil, que daí o Gil erra o último, né? Tinha o Gil antes. Ele falou, Gil, tecnicamente eu sou melhor que você. Mas, segura aí que eu vou bater. Mas com toda sinceridade, assim, eu já falei aqui, repito, eu esperaria acabar o ano aí, acaba o contrato dos caras, liberaria a maior parte, só renovar, eu não sei se o do Fagner, enfim, o Cássio Fagner e molecada e limpava. E tem aqui fora os dois atacantes do Corinthians são bons. Tem mais um. Eles precisam ser acionados. Jovens, né? Tanto que o Yuri não tá fazendo gol, ele tá com dificuldade justamente pela ausência do Renato. Ele não tá sendo municiado. Ele só fez 4 gols no ano, mas ele não tá jogando mal, cara. Ele tem 4 assistências também, né? Ele não tá jogando mal. Então, porque o estilo dele de jogo, ele precisa ser acionado. É diferente do Roger. O Roger, ele tem iniciativa, ele vai buscar a bola e ele vai agudo pra cima do cara. O Roger é um cara que não tem como criticar. Né? Roger é fominha, e é um elogio isso. É lógico. Aqui tem uma mensagem do Abílio Araújo. Abílio, obrigado por participar aqui do Alambrado Alvinegro. Né? Poderia ser porque aí o superchat dele que é de 5,50 e tá ótimo. Muito obrigado por compartilhar e ajudar a gente, incentivar também o Alambrado Alvinegro para a gente conseguir chegar um pouquinho mais longe. E graças a você, Abílio, muito obrigado pela participação. Becker não é só Cantilho, não. Como comentarista, sabe muito, e até rimou, sabe muito de Corinthians. Leva ele no dono, Cascão. Pô, quem sabe? Vamos ver mesmo. É isso aí. Obrigado, viu, Abílio, pela participação aqui. Abílio. O Cantilho, a gente falava sobre o Cantilho, a gente até abriu aqui o cantilismo. Queria saber de você também aí, Zeca. O Cantilho me surpreendeu ontem, cara. Porque ele entrou, quando no intervalo, estava no estádio, tinha um cara aquecendo ali para entrar, né? Ele estava de longe, estava no leste aqui, não consegui identificar quem era. Aí tem um primo meu, o Paulinho de São Carlos, ele falou assim, já me cutucou, que ele sabe que eu não gosto, né? Aí entrar o Cantilho, meu. Falei, puta que pariu, o Cantilho, mano. Aí ele tirou o Rony, que era o cara de marcação, deixou o Cantilho, vai abrindo, vamos perder do Cruzeiro em casa. E o Cantilho jogou bem. Então, teve uma vez que eu fui numa festa e tinha uma prima. É verdade festa? Isso aí. Uma prima? Tinha uma festa não, de prima? Eu tinha uma prima, mas prima mesmo, não é prima mesmo. É prima da minha mulher e ela era feia, cara. E um dia ela me surpreendeu também, porque ela fez a maquiagem, cortou o cabelo, ficou bonitinho, mas foi só naquele dia. Entendeu? Então, essa é a grande dificuldade do Cantilho. Eu acho que ele não joga nada, cara. Ó, ele não tem panca de jogador, como diria o Milton Neves. Então, ele tem as pernas finas, ele corcunda, ele corre torto. Assim, ele tem, a gente estava falando aqui nos bastidores, ele de fato tem um bom passe, que foi o que trouxe ele da Colômbia, que aliás foi a única coisa que trouxe ele da Colômbia, mas eu acho que e ele não tem sequência positiva. Quando ele ainda tentou ser titular, eu acho que há 2 temporadas atrás, ele não conseguiu, ele é frágil, eu não vejo ele como um cara para ser o titular, o pica do meio campo do Corinthians, sabe? Eu não tô nem do seu lado, nem do seu, eu tô ali no meio, mas olha a situação que a gente tá, cara. Pois é. De repente a gente tá falando assim, meu, Cantilho é a solução, Cantilho entrou e jogou bem. Porra, mano, quanto o Cruzeiro tá há 3 anos na Série B, cara. E o time feio, hein? Vai ser rebaixado. Sabe que um dos argumentos que eu uso, eu tenho vários para defender o Cantilho. Um dos argumentos é o seguinte. Vamos ver se me convence. O Cascão falou antes, pô, a gente teve o Ralf, a gente não tem mais o Ralf, cara. Pois é, eu dou vontade de chorar. A gente teve o Biro, não tem mais o Biro. Cara. Mas o Biro tava no intervalo ontem, podia ter entrado. O Biro jogou muito, hein? Agora é o Rony, cara. Agora é o Rony. Agora é o Maicon que ficou na guerra. O meu argumento para defender o Cantillo é esse, tipo... Mas o Maicon jogava muito em 2000. Jogava muito. O Maicon e o William são os grandes recortes de que o Corinthians está numa fase tão ruim que tudo dá errado. O Maicon e o William eram 2 caras para virem serem destaques no futebol brasileiro. Um foi embora e o outro não sei o que acontece. Mas em que sentido você fala que o futebol está errado do Corinthians? Você fala no sentido de gestão? Está influenciando dentro do campo? Cara, desde dos antigos contratados que o Corinthians demorou para se livrar e ainda tem que se livrar de alguns, mas foi uma barca grande esse Cruzeiro Série A, é o Corinthians que deu errado.
Há pouco tempo atrás a gente tinha um ataque com o Everaldo e Natel. Nossa, era duro, hein? E aí o Bozelli era o rei, porque era o cara que a gente pensava que podia fazer alguma coisa. Tinha aquele O Jonatas Bozelli dente fez um de golaço no cavalo. final de semana, você viu? Fez um golaço. Estudiantes ele também. Jonatas, lembra que O era Bozelli, Jonatas. atacante, jogava de calça jeans. Né? Jonatas e Roger. Então o Corinthians, eu falei esses dias no meu timão, tá tendo um início de renovação. Talvez não tão rápido como a gente gostaria, talvez mais tarde do que deveria ter sido iniciado. Mas se a gente pensar nos últimos contratados do Corinthians, Fausto, jovem, o Yuri, jovem, o Matheus Bidu, jovem, Romero. Aí a quebrada foi o Romero. Mas é muito pouco, não assim, Becker. Entendeu? Não, ela é lenta, mas se a gente pensar do meio Barleta, o Barleta. E o Barleta jovem. Se a gente pensar, então, de agosto para cá, e tá tendo essa tentativa de renovação com o Bruno Mendes. Se é bom ou não é outra conversa, mas é um cara jovem que tem mercado. Eu acho que a renovação ela começou tardia e talvez não na velocidade que a gente está. O rótulo que eu insisto nesse papo que é colado alguns rótulos e a gente acaba daqui a pouco esquecendo de analisar o que é o jogo. O Corinthians é velho. O pior jogador contra o Remo foi o Maicon, cara, que é novo. Mas aí eu achei que contra o Remo é um jogo atípico porque houve um erro muito grande de avaliação e o time foi muito mal escalado pelo Fernando Lázaro. Você pode até poupar, o que eu discordo. Acho que não deveria ter poupado contra o Remo e o jogo para poupar era o jogo contra o Cruzeiro. Na minha opinião, era o jogo contra o Cruzeiro. E ele, além de poupar... contra um time ruim. Tinha que poupar contra o Cruzeiro. Só que além de poupar contra o Remo, ele escalou errado o time, cara. Mas o time de ontem, ele foi mal porque é velho? O time de ontem não era velho, cara. Não, você está falando dos rótulos exatamente porque a gente está colocando um rótulo no Lázaro, é isso? Negativo. Eu até escrevi lá na minha rede social o seguinte. Tem mensagem de um fã seu aqui, pode completar que depois eu leio. Do Ismael Teixeira. Eu escrevi o seguinte, analisei um recorte pequeno, mas o futebol é assim, não tem essa de tempo, não vai ter. A impressão que eu tenho é que o trabalho do Lázaro começou mais ou menos, atingiu um teto, bateu no teto e está regredindo. Nesse recorte de 15 jogos. É pouco para analisar, o teto foi baixo, mas a impressão que eu tenho. Eu já achei que esse trabalho estava bom e ia melhorar. A impressão que eu tenho é que ele chegou no limite dele, parou e está regredindo. E daí não sai mais? Cara, eu acho que não sai Você não sabe, você acha que não tem para onde evoluir? Não tem, como tá, não tem. Só Renato Augusto. E a gente vai ficar dependente do Renato Augusto. Ele montou, ele trabalhou o time para potencializar o Renato. Deu certo. Mas e o plano B? Então, aí a gente cai em contratações, né? E aí vem a mensagem do Ismael Teixeira. Muito obrigado por participar aqui com a gente no Alambrado Alvinegro no Superchat, contribuindo aí com R$ 27,90. Muito obrigado, Ismael. E ele diz aqui, Becker, o Matias Rojas do Racing. Eu não sei quem é, para ser bem sincero. Bom jogador. Seria uma boa? Sou seu fã. Um abraço para vocês, Ismael Teixeira. Joga de quê? Mande mensagem aqui, curta a nossa transmissão. Isso aí. Mande o seu superchat também para a gente ler a sua mensagem no ar e siga o Alambrado Alvinegro aqui na descrição da nossa resenha. Da resenha no Alambrado no meu timão. Vai, Valeu, Ismael. O Matias 1.000 pessoas, batemos 1.000 pessoas. Muito obrigado a todos aí. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí. Meia paraguaio do Racing acaba o contrato agora. O que se especula na imprensa argentina é que ele quer um contrato de 3 anos em torno de 650 mil por mês. Reais. E luvas de $1 milhão. Isso aí pro Corinthians vai ser um dos menores salários do elenco. Ele tem... todo mundo ganha. Se for bom mesmo... Ele tem uns 27, 28 anos, salvo engano. Mas ele é bom. É bom jogador. Qual a característica dele? Cara, ele é um meio atacante. Ele é um meio atacante. Ele não Comparando com quem a gente tem no elenco, ele é quem, assim, vai? Só para ilustrar. Cara, ele jogaria no losango que tem o volante, 2 do lado e 1 na frente, ele seria esse perto dos atacantes. Ele faz bastante gol, sabe? Então seria o cara para jogar ao lado do Renato Augusto. De repente, Fausto Vera. Atrás do Yuri e Guedes e ele. Então é uma boa, é onde o Corinthians precisa. Um enganche. Assim, eu achei, aí eu queria falar sobre um outro jogador. Eu achei que o Barleta, ele é um canhoto, jogando aberto pelo lado direito. Para fazer aquela função, eu sempre que eu estava ali na leste inferior, eu vi muito o segundo tempo dele, ele caindo pelo lado. Todas as bolas ele pegava e ele virava para trás para fazer a jogada com o Fagner. Primeiro eu achei ele tenso no jogo. Esse tipo de coisa me irrita já. Achei ele tenso no jogo. Só que eu achei que ele estava fora de posição. Eu acho que ele não faz o corredor que nem o Watson faz, por exemplo.
O posicionamento dele é outro. Ele não deve ser ponta direita, não deve jogar por ali, cara. Mas ele Porque jogava. ele tava torto. No No São Bernardo ele jogava ali? Jogava. Jogou de um lado, do outro, mais meia, mais Mais atacante. meia. Eu sinto que ele tem mais características de um cara para fechar por dentro. Tava mais muito aberto. Ele tava muito aberto, encostado na linha lateral, canhoto, sem personalidade ainda, o que é normal, ele é novo. Ansioso. Tava Ansioso, Mas tem que dar oportunidade. Tem. Nessa situação atual do Corinthians, é melhor você... Assim, o Duílio não vende tanto a ideia de que ele está querendo cortar despesas. Ele falou isso aí abertamente. Se bem que ele cortou 0,1% aí. Mas, enfim, ele vende que quer cortar despesas. Por isso que o time não quer gastar tanto no time, não vai vir tantos reforços. Se é essa política, põe a molecada para jogar, cara. Põe o que dá de melhor para jogar. Põe o Barleta para jogar, põe o Bidu para jogar, põe o... Cara, o Bidu me surpreendeu. Matheus Araújo para jogar. Vamos pouco... ver no que dá, mano. Daqui a pouco eu quero falar sobre o Matheus Araújo. Bora. Não, vamos falar. Pode falar. Já rasga aí, Matheus Araújo, só para inclusive foi revelado questão... no Clube Atlético Ipiranga, sabia? É mesmo? É. Jogou lá dos 8 aos 13 anos. Aí foi pro Coringão. E em relação a... Você fala já do Matheus... Eu tive essa sensação ontem no jogo também. Tem que botar a molecada. Tem que botar o Watson para jogar, tem que começar a sacar os caras mais experientes. Eu acho que não é questão de, é questão de força. A zaga deixa o Gil, deixa o Fagner. Não, só, tem que deixar o Bruno Mendes, cara. Não, deixa o Gil, deixa o Fagner. Gil, Fagner, aí você mistura, põe o Bidu e põe o Bruno Mendes. Volante, quem é nosso volante? O Rony, cara, eu até... Assim como você gosta do Cantilho, em algum momento Porque o Rony é o seguinte, o que eu acho do Rony? O Rony, imagina aquele entregador do Rappi, que entrega a comida... Ele diz assim, ó, você tem que entregar uma pizza aqui no endereço tal. Ele vai lá, ele leva a esfirra. Mas ele entrega. O cara fala assim, mas eu pedi pizza. Não, mas você mata a tua fome com esfirra aí. O Rony é isso, cara. Mas ele entrega. Só se justifica com o Renato em campo, cara. Então pra ele... Porque ele tem muita vontade, cara. Claro. Ele não foge do jogo, ele não pipoca o Rony. Mas sem o Renato não se justifica o Rony, porque aí o Fausto tem que voltar muito. O que o Cantillo fez ontem? O Cantillo chegou, entrou em campo, falou pro Fausto, tipo... Acaso eu, você vai. E ele adiantou, e o Fausto Vera entrava no Falcão direto. E o Vera e a jogada do gol foi como? Foi o Fausto fazendo o pivô que o Yuri não faz, não tá fazendo, pro gol do Matheus. Pois é, isso aí também me chamou a atenção. O Fausto fez uma função que deveria ser do Yuri Alberto. E o segundo tempo ele cresceu de produção, ele finalizou uma bola. Finalmente o Fausto Vera chutou uma bola gol, a segunda que eu lembro. Mas eu lembro também... Não, ele chutou uma rasteira que foi para fora e deu assistência, né? Não, mas aquele chutou foi aquele chute de... Mas chutou. Mas tem que chutar, tem que arriscar, meu. Acho que ele tem que arriscar. Sem direção nenhuma e sem voltar nenhuma. Por isso que eu Becker, porra, eu tenho saudade dos caras. Então eu vejo esse Zé Ruela do Fausto Vera chutar aquela bola lá que você lembra bem, de qualquer jeito, despretensiosamente. Eu lembro do Vampeta, eu lembro desses caras. Eu falo, puta, não é possível, cara. Puta, dói meu coração. É um desses motivos que eu acho. Que é um time sem identidade. Tá precisando mudar muita coisa. Mas os caras vão lá, vou lá jogar lá, vou lá. Quer dizer, em relação à molecada, eu acho que é isso, tem que mesclar. Então você põe lá o Gil e o Fagner, já tem dois caras mais experientes, Matheus Bidu Mas é isso que ele tá fazendo. Quando ele põe o Bidu para jogar, Fausto ele quis revezar a lateral. Fausto Vera, aí tem que achar um segundo volante. Eu arriscaria o Fausto Vera e o Maicon, cara. Mas não dá mais o Maicon, cara. Tá muito mal. É Cantillo e Vera. É Cantillo e Fausto. Você tem essa emoção pelo Cantillo aí, né? Porque o Fausto do Argentino Júnior chegava o que o Fausto fez ontem, ele fazia no Argentino Júnior toda hora. Finalizava e dava passe. Só que quando tem o Rony, ele tem... É que o Maicon, ele entregaria isso. O Maicon tem... O Maicon bom ele passe. Marca e ataca. E foi uma grande decepção o Maicon, porque eu acreditava muito nele. Eu não me decepciono muito com o Rony, porque eu não acredito muito no Rony. O que o Cantillo fez ontem? Ele entrou e ocupou um espaço. O Fausto não precisou recuar para armar o time. O passe saía com qualidade já. Então o que ficou? Um de um lado, um do outro, o Cantillo centralizado e o Fausto conseguiu ir lá para frente. E quanto a garotada, ao Matheus Araújo, a gente está sem o Renato. Por características, parece ser o Matheus. Parece. Vamos apostar no cara... Mas ele tentou o Juliano. Não, o Juliano não... Tem até Oscar para ator coadjuvante, que é importante. Mas ele é coadjuvante, ele não vai conseguir fazer o papel principal. O Juliano é um bom coadjuvante. O que eu estou dizendo do Matheus? Vamos apostar no Matheus para ser o substituto do Renato, sem contar isso para ele, para não pesar tanto?
Mas assim, ó, Matheus, você vai jogar contra o Goiás domingo. Você vai jogar contra Os jogos mais tranquilos. Mas o argumento que você usou é bom. Só não conta pra ele, que senão vai azedar. Senão vai travar o guri. Pô, você vai substituir o Renato. Mas é o seguinte, ó, Matheus, você vai jogar contra o Argentino Júnior. E se você não for bem contra o Goiás domingo, você vai jogar também. E no mínimo 3 ou 4 jogos, o cara titular. Sim. Não adianta ele não ir bem contra o Argentino Júnior e o chat do meu timão, que tem um monte de corneta. Falar, ó, é um lixo, essa prata da casa não serve para nada. Tem que dar sequência, senão não acontece. A gente tava mandando o Bidu embora. Tem um monte de corneta no chat do meu timão? Meu Deus. A gente tava mandando o Bidu embora e ele não tinha 1 hora de jogo. Mostrou um futebol, realmente o Matheus Bidu mostrou essa identidade que a gente está querendo. O cara que é raçudo, que chama o jogo para si, que vai para frente, que defende bem. O Matheus Bidu realmente fez parece que está lá presente, a estreia. Né? Parece que ele fez a estreia dele, vamos dizer assim. Ele sai aliviado, quando ele sai e aplaudem ele olha assim. Quem sabe? Essa molecada contra o Goiás tem que jogar certeza. É que aí entra esse negócio do Lázaro, vai jogar com o Argentino Júnior, ele vai querer pôr os caras experientes em campo. A expectativa, a informação é que o Juliano não foi nada no olho. No olho, não. Tem que jogar. De repente o Fausto Vera, até pela participação que ele teve no Argentino Júnior, ter muito respeitado lá. Imagina o Corinthians, de repente, pegando o Argentino Júnior e comparando, sei lá, e tem no Argentino Júnior um jogador que foi bem no Corinthians, né? A gente é já olhar para o cara, de repente, com mais respeito. E talvez a participação dele amanhã seja importante, amanhã, na quarta-feira, né? Por conhecer o time Argentino Júnior. Isso pode pesar, cara. Porque o Fausto Vera... a lei do ex. Não funciona esse negócio de lei do ex aí? Vai que esse cara faz um gol. Tava com medo disso aí ontem, viu? Então, porque tinha um monte de ex, né? Tava bom. Richard, mas era Richard, Ramiro e... Um monte de jogador. Mano, o Argentino Júnior jogou com o Huracan esse final de semana. 0-0. E tem, ó, o Argentino teve 2 jogadores do Pedro aí. Um jogo ruim, ruim. O técnico da Argentina é o Gabriel Milito, que era zagueiro. O irmão do Milito, atacante, né? Zagueiro. Diego. O bom era o irmão dele, né? Foi campeão da Champions League, a Inter, né? Bom, Diego. O Diego. Atacante. Campeão aqui, da Champions e campeão mundial. Que aí vai... Falou, Becker, o Pedro Cãovila participando com a gente. Muito obrigado por participar aqui e ajudar o Alambrado Alvinegro. Tá sempre com a gente com R$10,90. Muito obrigado, Pedrão. O Maicon também, em cima do que você está falando, né? Se vai esse negócio da sequência. Você não acha também que o Michael também está sem sequência? Pós-lesão, jogou muito pouco. Mas o Maicon, ele recebeu chances em todos os setores do meio-campo do antigo treinador, que eu não falo o nome, e do lado. Do Pinóquio? Ele jogou de primeiro, ele jogou na direita, na esquerda, e não rende. E ele não tá conseguindo. Cara, e eu adoro o Maicon. Bem com o Trairão lá. Começou bem. Mas sumiu, desapareceu. Fez aqueles 2 gols contra o Boca, né, na Libertadores. O meu meio-campo para quarta seria Cantígio, Matheus Araújo, Fausto e Juliano. Pode ser o Fausto do lado direito e o Juliano da Copa do Brasil, que foi artilheiro Juliano, os 2 atacantes de Juliano aqui. Fazendo a função desse cara, desse paraguaia. Ou o Juliano no lado direito, onde o Lázaro achou ele, e o Fausto o seguinte, Fausto, e tem saúde para isso. Toma chimarrão igual eu, tomo chimarrão todo dia, tomo de manhã, de tarde, de noite, ele também. Fausto, com a bola... Mas tem uns que tomam chimarrão com vodka, né? Mistura. Não, vodka, pelo amor de Deus. Eu tomei já uma vez, não dá. Você toma água com vodka. Não, mas põe açúcar, fica bom. Cara, o Fausto, com a bola, ele aproxima dos atacantes, sem a bola, ele ajuda na marcação, tem saúde para isso, cara. Pois é. Faz esse meio campo. Para mim, não faz sentido. O Maicon, numa condição normal, seria titular do Corinthians. Total. E o cara não consegue jogar. Você viu como a situação é, e a gente até argumentou isso com o Augusto Melo na semana passada, na quinta-feira. Aliás, quinta-feira, a expectativa grande para a presença aqui do Zé Maria, o maior lateral direito da história do Coringão. E você deixa o seu like aqui na nossa transmissão, siga o Alambrado Alvinegro também, a descrição dessa nossa resenha aqui no meu timão. Tem o link lá do Alambrado Alvinegro para você seguir o nosso canal no YouTube e dar esse moral para a gente também. Perguntaremos para o Super Zé sobre o filho. Né? Sobre o Fernando Lázaro, obviamente, que ninguém conhece melhor. Vamos falar da história do Super Zé, da democracia, mas também vamos falar do Fernando Lázaro, enfim, de como foi esse início dele aí no futebol. E eu esqueci o que eu ia te perguntar, meu. Eu comecei a falar essa cascata aqui do... Eu esqueci mesmo, sério. Eu ia perguntar um negócio assim... Não, você que... Enfim, assim... Isso é real, meu. A minha grande preocupação é com a ausência de reforços. Se o Corinthians
vai conseguir ter estabilidade até o final do ano, sabe? Eu tenho uma... Até o final do ano? Até o final do ano. Se os caras vão conseguir... Porque a gente vai perder caras nesse meio do caminho com lesão, já perdeu o Renato, tem jogadores com idade avançada, e o Corinthians tem um elenco enxuto, né? O grande erro da diretoria do Corinthians, para mim, foi em sabendo que não ia reforçar o time com jogador. Desculpa. Em sabendo que não ia reforçar o time com jogadores em quantidade, ter colocado um cara para ser técnico que ele não tem nenhum lastro de paciência. Porque o que todo mundo fala? Pô, é o novo Silvinho. A diretoria do Corinthians insiste num modelo que deu errado. O modelo Silvinho deu errado, não deu certo. Um cara sem experiência, conhecia o clube. Qual o discurso que está sendo feito hoje? O mesmo que era com o Silvinho. Os caras fazem o que querem. Mas se ganhar do Argentino Júnior quarta-feira, 2 jogos e 2 vitórias na Libertadores. Né? A vitória é o remédio para tudo, né? Eu lembrei que eu ia perguntar o seguinte, cara. A gente falou de muito jogador aqui. Isso vai em conta daquilo que a gente perguntou para o Augusto Melo na semana passada. E ele disse que ele não vai contratar nenhum jogador acima de 30 anos e que, se depender dele, muito cara que tá ali já não continua no Corinthians. Ele se deixou entender isso aí. Sim. Cara, você viu quanto jogador de meio campo a gente citou? Vocês fizeram as contas? A gente falou de quase todos, cara. A gente só não falou do Paulinho, meu. Pois é, o Paulinho tá lá. É o maior salário do meio-campo do Timão. Assim, o Paulinho tá tão esquecido que até eu esqueci que eu ia falar dele, cara. O Paulinho já foi, né? Como é que pode um jogador do nível do Paulinho, da grana que ele veio, do investimento, da expectativa que ele veio, a movimentação toda da Towns lá, que foi uma grande furada. E ninguém cogitar ele para jogar. Mas o Paulinho é um isso, jogador cara. de ataque. O Paulinho não é esse cara para fazer... O Paulinho, ele é... Não é mais aquele Paulinho que era de 2012. Né? Ele é a ponta do tal do Losango, a ponta ofensiva. Que aí você vai ter um cara, o quê? Para aproveitar a movimentação do Guedes e do Yuri, que não são fixos, movimentam bastante. Ele tá no facão surpreendendo. Isso que é o Paulinho. Se você esperar do Paulinho esperar o Paulinho de 12 já era. Tipo, não vai marcar ninguém. Em 12 eu tinha cabelo. Mentira, não tinha, já raspava. Mas esperar o Paulinho ser armador, ele não vai ser. Não é a característica dele. Você vai espremer laranja querendo um suco de abacaxi, não vai dar certo. Tem que ser o Paulinho o quê? O Paulinho perto da área. Mas se a gente está vendo isso, se você está vendo isso, por que o Fernando Lázaro não vê isso, não viu isso e colocou ele para executar a função do Renato contra o Ituano, por exemplo? Vai entender, né? Vai entender. É inexplicável. E aí o Thiago Bispo, obrigado Thiago Bispo por participar aqui no Superchat do Alambrado Alvinegro aqui no meu timão. Ele fala, o Becker, o Lázaro e outro técnico vai dar igual. Porque acho que ele deixa entender de que o problema é o elenco. E toca o hino do Corinthians, Cascão, ele tá dizendo toca o hino mesmo. Vamos tocar. Tem o hino aí. Vocês acham que um outro técnico, qual o perfil de técnico que o Corinthians... Obrigado, viu, Thiago, por participar. Ó, eu tava até vendo... Tipo, era que nem o Flamengo trazer o Sampaoli para mexer com os caras e falar que manda... Sampaoli, eu acho ele meia boca. Você parece um pouquinho o Sampaoli. Então, o Sampaoli eu acho ele meia boca. Depois do rodízio. Mas, depois do rodízio de pizza, né? Eu acho ele meia boca, assim como ele não tem história, não tem muitos títulos. Porque o Sampaoli? 2 Copa América. E só. Por só? Em clube, nada. Só que assim, ele é um cara que vai dar um chacoalhão. Porque o grande problema do Flamengo é aquele monte de cara, são as panelinhas que tem lá. Então ele vai chegar para acabar com essa panelinha. Mas os caras da diretoria de lá precisam dar respaldo para ele. Eu não vejo o Corinthians com esse problema. O Corinthians não tem esse problema de panela, eu imagino. Não tem, porque é os cobrinha e os cobrão. Não. Mas os cobrinha não mexe com os cobrão. Bem, pode não ser um problema, mas tem panela, né? Mas tudo bem, mas são os caras que são muito todo grandes. Lugar tem panela. Não, mas tudo bem, mas é o cobrinha, os cobrinha. O cobrinha não vai chegar perto dos cobrão. E é normal ter panela também. No Flamengo tem várias panelas de cobrão. Então lá dá problema. Esse é o problema. Então o Corinthians não tem. Tem a turma do Pedro e a turma do Gabi. É isso aí. E no Corinthians não. São os experientes que estão ali e os pequenininhos, que nem mexe com os caras. O Sampaoli é uma granada sem pino em cima da mesa, cara. E o prazo de validade dele é curtíssimo. Mas ele fez um belíssimo trabalho no Santos, hein, cara. O Santos foi vice-campeão brasileiro, ele montou aquele time que não tinha ninguém do Santos, inclusive, para vice-campeonato de Libertadores. Ele revelou vários caras, o Pituca, o Luan Pérez, que tá no Olympique de Marseille hoje. O Silvinho fez um excelente trabalho no Corinthians, Veríssimo. foi em 5º lugar no campeonato. Não, tô falando sério,
Não fez. O Silvinho fez um brilhante trabalho no Corinthians. Mas o quinto e o terceiro é a mesma coisa. Você foi vice-campeão brasileiro, enfim, tá bom. A tua opinião é a minha outra. Tá tudo certo. É que você claro. parece o São Paulo. Não, só tô falando que é tudo meia boca igual. O Guilherme Sena, que é membro do meu timão há 15 meses, muito obrigado, Guilherme, por ser membro do meu timão. No futuro você pode ser membro também do Alambrado. No futuro não, agora. Você vai na descrição e segue a gente lá no Alambrado Alvinegro. Ele tá dizendo aqui que tem uma reunião agendada entre os empresários do Bruno e gente do Internacional, que o Inter tá maluco pelo Bruno Mendes, cara. Ele tem um estilo... O Bruno, na verdade, é o seguinte. Hoje eu acho que ele é fraco. Mas na primeira passagem dele, ele é horroroso. Realmente a ida dele pra tua terra lá, deu um up nele. Fez bem a ele. Fez bem, ele melhorou, de fato. E eu acho até que ele, se falar bem, ele Só vai. Só que me irritou nesse Bruno Mendes e nos empresários, aí você pode me dizer, você que tá mais ativo, me falaram, eu perguntei pro Vessonão semana passada, que eu acho que passou batido isso daí. Os empresários estão falando em salários de 800 mil reais, né? Não confere. A versão oficial é que não é isso. Que ele ganha em dólar e seriam, sei lá, 200 ou 150 mil dólares. O Vessone falou isso aí, que acabaria dando 800 mil reais. Que mesmo assim, desculpa, é que você pagando tipo 200 mil, 150 mil dólares, porque ele é gringo, daria os 800 mil reais. Não, o cara quando pede isso, ele joga para se receber ok, mas já tem algo certo. Então, um cara como o Bruno Mendes, que agora que está se firmando como titular, pedir um zagueiro 800 pau, é um zagueiro de 23 anos, mas não é um cara que está sendo convocado para a seleção uruguaia. Deveria até ser. Fez bem o empréstimo dele ao Inter. Chegou lá e jogou, e quando ele foi emprestado ao Inter... Ele voltou melhor. Ele estava tão mal que ele voltou melhor. Eu participei de um programa na Rádio Gaúcha e eu falei, vocês vão adorar o Bruno Mendes, cara. É a cara do futebol gaúcho. Como quando o Gabriel foi para lá, eu falei a mesma coisa. O Gabriel rompeu o cruzado lá, mas estava bem pra caramba lá. 800 pro Bruno, não. Aliás, eu achei um erro o Corinthians ter liberado o Gabriel. O Gabriel joga mais bola que a maioria dos volantes. Seria um meio campo bom com o Gabriel e Fausto Vera, cara. Seria o cara que o Corinthians precisaria para marcar. Pois não? Tô claro. Um abraço pro Vitor Ticaroli, maior fã do Gabriel. Pô, mas é isso. Pode botar a pergunta do João Paulo Martins. A diretoria só tá fazendo lambança. A diretoria faz uma lambança. Libera o Gabriel, contrata o Romero. Cara, umas coisas que... Desculpa te interromper. Sobre não renovar com o Bruno. Mas aí quem? O Corinthians tem condições de ir atrás de um outro zagueiro? O Caetano, o zagueiro canhoto lá que machucou. O Vessone falou, ele jogou no Goiás, no CRB. CRB e Goiás, foi bem na Série B também, talvez. Ele foi bem na Série B com o CRB, ficou em quinto. Aí ele faz uma Série A boa pelo Goiás. Mas ele já machucou 2 vezes, né? Ele machucou na pré-temporada e agora. Então, também é outro Renato Augusto da vida. Mas com 800 pau, falando desse salário do Bruno Mendes, que a gente não sabe se é verdade ou não, você contrata um zagueiro de qualidade. Né? Imagino eu, pelo menos. 800 pau, velho. Você traz um zagueiro. Eu lembro que aquele Gemerson, os caras fizeram uma cagada tremenda lá, porque ele era um zagueiro de qualidade, mas ele veio por um empréstimo caro. O negócio foi mal feito. Mas o Gemerson era um zagueiro que poderia estar jogando no Corinthians. Apesar que agora já está com idade avançada. Mas na época podia ter tido uma sequência maior. Mas enfim, para mim, eu falo abertamente aqui, nós estamos com quase 1.500 pessoas online. Quase 1.500. Um abraço para o Cliff James Camilo, que participou no Superchat também. Eu não preciso nem dizer, a gestão do André Sanches... Conhece o Cliff? Tá sempre no meu timão. A segunda gestão do André Sanches, não a primeira, a segunda foi a pior gestão da história do Corinthians. Ela onerou o clube em milhões, bilhão, dizem, né? Bilhão, né? Porque aí entrou a dívida do estádio junto. Hoje o Corinthians dizem que a gente falou com o Augusto Melo aqui, eu falei em 1,5 bi, ele falou em 1,9 bi, né, Fabrício? Então, ele dizem que é 1,2 bilhão a dívida do Corinthians, ele já subiu para 1 bilhão. Eu não sei qual, mas que é um fato, que é bilionária, isso é um fato. Então, isso aí foi criado muito em função da gestão do André Sanches, que, aliás, a gestão dele, pessoa física. Porque pessoa jurídica, entre aspas, ele está há 15 anos, né? Desde 2007. Só para saber, Igor, tá do Cliff na tela aí ou tá do... Só para eu ler aqui direitinho o nome dele e tal. Ou tá do Ricardo Soares? Do Cliff é o seguinte, vocês acham... Aqui, ó. Vocês acham o Lázaro meio negacionista, tipo o Silvinho? Mas negacionista em que sentido? De contas, convicções... Não sei em que sentido. Aí o Cliff manda aqui... Completa um pouquinho para a gente poder dissertar, mas tua mensagem está na tela. Muito obrigado por contribuir com a gente com os R$2
5,20. Complemento tua pergunta aí. Ricardo Soares, que contribuiu no Superchat também com 5,50. Muito obrigado, Ricardo. E clica aqui embaixo no Alambrado Alvinegro no link e se inscreva também no nosso canal no YouTube, que é o Alambrado Alvinegro. Boa noite. Irão esperar outro vexame? Teve duas pré-temporadas completas. Querem mais tempo para o Lázaro? O prejuízo financeiro da Copa do Brasil pode ser enorme. E foi o que aconteceu com o Silvinho, né? O Silvinho, eles quiseram insistir no Silvinho. O Silvinho acabou em 5º lugar, mas com o Corinthians jogando mal. O Corinthians era para ser até 4º, né? Na reta final daquele brasileiro, o Corinthians patinou as últimas rodadas, caiu para 5º. E eles insistiram no Silvinho, porque fica a impressão, para quem está vendo, que o que manda lá são as amizades. Então vamos contratar o Silvinho, que é amiguinho. Vamos colocar o Lázaro, que é amiguinho. Então não é a qualidade do cara, é a amizade que tem com o cara. Então aquela reta final do brasileiro, insistiram no Silvinho, fez a pré-temporada para demitir o cara com 5 jogos. Aí é errado. Ele explicou aqui. O que ele quis dizer é o seguinte: se vocês não acham que nas entrevistas... Um abraço para você, hein, Cliff? Obrigado por participar. Se ele parece que ele vê um jogo que só ele vê. O Lázaro não ele sabe da entrevista. Ele vê o jogo que ninguém... Ele nunca chega na coletiva e fala... Porra, ontem, por exemplo, o que ele falou no jogo ontem foi de que o cenário da coletiva dele não foi um cenário do tipo assim, ó, jogamos muito mal, não podemos jogar assim, não precisa criticar os jogadores de repente, mas a gente vai melhorar então. Não, ele é um cenário que de repente não existe. Ele destacou, ele não tinha como falar de qualidade de jogo, ele falou que o Corinthians teve intensidade. Foi a maneira que ele saiu para não falar que o time não teve qualidade contra o Cruzeiro. Aí, pode sair o jogo. Claro que é uma utopia falar isso no futebol brasileiro e qualquer tá meio assim no mundo inteiro. O Corinthians demitiu os últimos 3 técnicos demitidos foram pós perder clássico. Silvinho, né, contra o Santos. Silvinho, clássico só Silvinho quando ganha. Contra o Santos. O Thiago Nunes contra o Palmeiras e o Mancini contra o Palmeiras. Quem foi demitido sem terminar uma temporada foi o Thiago Nunes, que acabou entrando pegou a pandemia, foi demitido ali. Eu sou contra demitir técnico durante temporada. Sempre fui, sempre você. Salvo desastre. Desastre o que é para mim? Zona de rebaixamento. Como foi eliminado pelo Remo na Copa do Brasil. O Corinthians nunca caiu para um time de Série C na Copa do Brasil e o máximo foi o Inter na Série B. Mas aí eu vou 2017. perguntar para vocês o seguinte, cara. A gente não está sendo um pouco precipitado rotular e limitar um trabalho de 15 jogos? Você usou esse argumento na abertura e eu não tinha prestado atenção nisso. Foram apenas 15 jogos no ano, a gente está no 4º mês. 15 jogos. Mas a questão que eu acho que é a falta de alternativas que ele encontra para suprir determinados ausências. Mas o Corinthians tem elenco para isso? Mas aí, meu... mas aí tem que sobrar para alguém. Não vai, o Duílio não vai pôr na conta dele, ele vai pôr na conta de alguém. Não, eu não sei nem se eu estou certo, se eu estou errado, é a opinião de cada um. Mas 15 jogos não é precipitado? Eu sei que não existe esse tempo no Corinthians, não existe, é menos ainda. É tão precipitado quanto a contratação do Lázaro. Exatamente. Foi precipitada. É tão precipitado quanto. E agora... Mas aí agora é isso. Vai sobrar para alguém, ué. Verdade seja dita. O Traíra chegou na final da Copa do Brasil, quase foi campeão com esse mesmo time. O Pinóquio? A gente tá evitando uma conversa aqui, que é o jogo do Palmeiras logo mais. E tem o Remo antes, tem o Remo na quarta-feira. Cai do Remo na quarta. A gente tá evitando essa conversa aqui. E aí Del Valle lá na seguida. Na sequência, Del Valle na outra quarta-feira? Exatamente. Remo, Palmeiras e Del Valle? É isso aí. Ou mata ou fortalece. Eu falo que é uma bomba relógio. Isso aí. Tem mais um superchat aqui. A gente está chegando ao final aqui da nossa live, mas pode mandar o seu superchat que a gente vai ler. A gente vai ler todas as mensagens também, que é do Cláudio Neto. E aí ele dá uma cornetada na gente, que é a seguinte: vocês estão de brincadeira, Gabriel é horrível. Tomava caneta e drible o tempo todo. Vocês estão ruim de memória. Beleza, Cláudio, obrigado por participar e segue a gente também aqui. Mas, Cláudio, eu posso até concordar com você em termos, mas se você vê o time hoje, tá jogando os caras que o Gabriel é melhor que esses caras que estão hoje. É só isso que a gente falou. Cascão falou antes do Traíra, que levou o time para a final da Copa do Brasil. Lembra do início dele? Horroroso. Na Perdeu verdade, São Paulo, always ready. Não ganhou nenhum clássico e teve 30% de aproveitamento em jogos como visitante. Tinha caixa. Tinha currículo para dizer, calma que ele é bom. Sim. E é isso que a diretoria apostou errado no Lázaro.
Não tinha esse tempo. Tinha que trazer um cara para, tipo, para aguentar a pancada. Ninguém confia no Lázaro. Tipo, eu vou só mais um aqui. Porque vem na sequência, né? Não, porque, assim, você traz alguém que Enzo Soler. segure, aí eu te o pergunto, BO, senão não tem como, cara. Te pergunto para você, se vem o Tite com esse mesmo time, dá jeito? Dá. Mas aí vai no que o Becker falou. Eu acho não só que dá jeito, como a questão da paciência é importante para dar certo, entendeu? Assim como você tem que ter paciência com o Matheus, que vai entrar, bota ele 4, 5 jogos, vai cuidar. Com o Maicon também, independente da gente achar que ele tá mal ou não. Do técnico é a mesma coisa. A grife segura. Porque o técnico são 4, 5 jogos. O técnico é 1 ano. Pô, o Corinthians do Vitor empatou com o Corinthians, jogou 6 pontos com a Always Red. Ganhou 1, cara. Com reserva do Always Red aqui. O Enzo Soler, muito obrigado, Enzo, por participar aqui no Superchat com R$22. Obrigado por ajudar a gente aqui, o Alambrado Alvinegro e o meu timão. Enzo, está convidado também a clicar aqui embaixo, todo mundo está convidado, né? A clicar aqui embaixo no nosso link, na descrição da resenha aqui no meu timão, tem o link do YouTube do Alambrado Alvinegro para você seguir a gente também no YouTube e em todas as redes sociais. Tem muita entrevista legal que a gente fez aí, né? Chicão, tem o Alex falou por que ele não foi para o Mundial de Clubes. O Alex Meia. Alex Meschini. Meschini, ídolo também. Batemos inscritos aqui no Alambrado Alvinegro. O Igor tá me dizendo. Obrigado, rapaziada. E siga a gente lá no nosso YouTube. Quem mais tem, né? Tem o Dinei contando histórias legais. Marcelinho Carioca. Dinei Figuraça falou das tretas lá com o Rincon. Basílio, nosso primeiro entrevistado aqui foi o Basílio. Basílio chorou contando da esposa. A pergunta do Enzo Soler, Cascão, tá aqui, ó. Vai lá. O que falta para a diretoria começar a respeitar o torcedor? Torcedor esse que compra a camisa, lota estádio e tem que lidar com tem que ter paciência, porque o Duílio falou que tem que ter paciência em algum momento, isso ou foi o Lázaro? Foi o Lázaro. Foi lá, tem que ter paciência. Após ter paciência com o Thiago Nunes, Silvinho, Mancini, Lázaro, um abraço para você, Enzo. O Zeca falou em bomba relógio. Respondendo ele, qual é o nome dele? Enzo Soler. Respondendo você, Enzo, o Zeca falou aqui em bomba relógio, que o Corinthians pode ser uma bomba relógio. Eu acho que a bomba relógio, de fato, pode estourar em um momento, que esse ano é ano eleitoral. E a gente teve Augusto aqui semana passada e estamos aguardando, enfim, o candidato da situação para trazer aqui, para colar aqui no Alambrado com a gente também, porque esse candidato pode ser André Sanches. E uma vez sendo André Sanches... O André pode ser candidato à presidência do Pode Corinthians? ser candidato a presidente do Corinthians. Uma vez sendo André Sanches, ele tem chances reais de ser eleito, assim como o próprio Augusto. Uma vez sendo eleito o André Sanches, aí eu acho que pode estourar uma bomba relógio. Vocês não se lembram, na última eleição em que ele foi candidato e eleito, ele saiu meio que num tumulto violento, com a ajuda ali até de policiais, enfim, né? Foi uma coisa meio complicada porque a torcida pressionou. Aí talvez esteja a tal da bomba relógio que a gente está falando aí. Porque eleição em clube de futebol, e falando aqui do Corinthians, é aquele universo de 3 mil associados, muito deles, aqueles veinhos que ficam felizes com o churrasquinho, ficam felizes com a cervejinha no boteco. Então eles votam de acordo com isso, só que a gente está falando de 30 milhões de corintianos, a gente está falando de uma nação muito maior que é contra, muitas vezes, essa gestão do próprio André Santos. Não, e você pega dentro do estádio, está escrito lá bem grande, o time do povo. Time do povo. E o povo não vota. Mas o povo não vota e o povo não consegue ir no estádio porque o ingresso é 500 pau. Mas essa bomba relógio do campo e bola... E bomba relógio é o seguinte, ou você morre com ela explodindo, ou você desarma ela, não tem outra saída. É isso. E a bomba relógio, o cronômetro dela é no derby. Sim. Ele teve um derby, o Lázaro jogou um derby. Foi bem. Foi bem. Foi bem, merecia ter vencido o jogo. Até a chuva ajudou nós. Merecia ter vencido o jogo. O goleiro dos caras foi melhor em campo, verdade. Um dos. E tem mais. Agora são pequenos ciclos que ele tem que ir passando ou não. Para pegar o gancho do que vocês estão falando, um abraço para o Fábio Cioff, da Favorita Transportes, que colabora com R$22 aqui com a gente no Superchat do Alambrado Alvinegro no meu timão. Fábio, tá convidado também, seria uma honra para a gente ter você nos seguindo aqui no Alambrado Alvinegro, no nosso canal no YouTube. Clica aqui embaixo na descrição. Essa diretoria, de novo, não aprendeu como ano passado. Ao invés de ter colocado um técnico experiente, que é o que o Becker falou aqui, para ter lastro, né? Para jogar uma Libertadores, ter trazido jogadores, ao invés de ter colocado um técnico experiente para jogar uma Liberta, ter trazido jogadores
Certeza que vai cair, se refere ao Lázaro, porque esperar cansa demais. E aí ele manda um abraço para todo mundo aí. Assim, essa diretoria, quando eu falo isso, André Santos, Roberto de Andrade, Mário Gobi, do Ilho, eles de fato eles têm um mérito, que é isso que você está falando, de ter a manutenção em trabalhos, né? Exceção feita talvez ao Adilson, né, que caiu 2010. que foi em 2010, isso, que perdeu ali, fez uma campanha muito Ele ruim. substitui o Mano, que vai para a seleção, e cai logo em seguida e vem o Tite. Isso. Com exceção do Adilson e mais alguns aí, Thiago. o Cristóvão, umas invenções do Andrés nesse período aí, de fato eles têm esse mérito de fazer essa manutenção de trabalho de técnico, que é importante. Mas, cara, às vezes você vê que não vai, sabe? Que era o caso do Silvinho, por exemplo. Você está falando, obviamente, do Lázaro, né? E aí tem mais uma pergunta aqui do Igor Maglione, que colabora com a gente com R$11 aqui no Alambrado Alvinegro, no meu time. Muito obrigado, Igor, por participar aqui no Superchat do Alambrado Alvinegro. Clique aqui embaixo e siga a gente também no nosso canal. O problema é o que o Becker falou. Falta confiança. O fato de não vermos nenhuma alternativa durante os jogos ou da falta de uma peça assusta. E claramente ele também está assustado. O jogo de ontem mostra isso. Você acha que ele está assustado, Zeca? Tá. O técnico? Tá. O Lázaro. O Lázaro, tá. Né? Tá. É isso, né, Igor? Tá falando do Lázaro, né? Eu acho que tá. Cara, Mas o que ele falou é interessante. Tipo, apesar de tudo, é importante ele ter... são poucos jogos, né? Claro. Eu falava isso do Pinóquio, lembra? Boa, chama de Eu falava isso. Claro que tem que ter. Eu acho assim, ele é o técnico do Corinthians? Não é. É culpa dele, tá lá? Não é. Entendeu? Então, assim, cara, tipo, a oportunidade do cara. Quem não quer ser técnico? Ele ia dizer não ia dizer não. Ele foi, cara. Ele foi a chance dele. Entendeu? Sim, agora eu acho que ele não é o lugar dele ali agora. Nesse momento não é. Agora. Erraram, a diretoria errou. E eu acho que com o jogo do Remo, você vê que ali o tom dele já mudou, assim, sabe? Ele já sentiu que vai... Que negócio... Ele tava ali, né? Com o tempão sem jogar, não sei o quê, pá. É que assim, o Carille, a gestão... Tem uma mensagem de Orlando, na Flórida, contribuindo com $5 pro... Dólares? Alambrado Alvinegro. É em dólar mesmo? Doleta aqui, ó. Que isso, garoto. Posso ler aqui? Eu posso ler do... Gonzo Chitokok. Cuidado com esses nomes aí. Vocês leem os... Você já foi tem pego? Caiu nesse algum, nome ou não? Não tem, né? Cara, eu acho que raramente, viu? Porque quando eu descobri... Mas já caiu? Não, Gonzo... Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu vi outro dia que eu esqueci. Mas era demais, criativo, cara. Os caras são bons. Acho que não tem sacanagem. Mas também, mano. Vai cair também. Acho que não tem sacanagem. Seriamente. Você não lê o sobrenome. Bom, Gonzo, obrigado por participar de Orlando, na Flórida, aqui do Alambrado Alvinegro. Segue a gente nas redes sociais, a descrição tá aqui no link da conversa aqui, ó. Seriamente, o Lázaro dura a jornada de Argentino Júnior, Goiás, fora. Possível eliminação para o Remo. Possível derrota para eles, eu não vou nem falar o nome, mas tá na tela aí. E para o Del Valle. Eu duvido, então, na opinião dele... mas Gonzo, eu também duvido. Uma sequência de Argentino Júnior, Remo, cair do Remo, perder para o Palmeiras, ele não tem como aguentar. Não tem como. Só se eles mantiverem ele... Se passar do Remo e ganhar do Palmeiras, pintou campeão, né? Manda fazer a faixa. Passar do Remo, meter um 3 no Argentino Júnior bonito e ganhar do Palmeiras lá... Falei o nome deles, lá dentro... Tomara. E assim, eu sinceramente... Quando eu falo que eu sou pessimista, é óbvio que a gente torce, a gente quer isso daí. É que não vê o tal da perspectiva de futuro. A gente acaba não enxergando essa perspectiva. Para mim, a perspectiva de futuro para começar, é troca de presidente, troca de gestão. Olha, a primeira coletiva do Lázaro... Tem mais um monte de super... Quando eu leio... Eu não estou nem falando do Augusto, não. Até queria que outras pessoas entrassem para ser uma parada mais democrática, sabe? A primeira coletiva do Lázaro, eu lembro que eu assistindo ali ao vivo, eu pensava assim... Poxa, que legal que esse cara tá aqui, mas ao mesmo tempo, puta que pariu, que pena que ele tá aqui. Você definiu, cara, o sentimento é esse. Porque você vê um cara que é identificado com o clube porque tem a história do pai dele, e é um cara totalmente do bem, porque todo mundo que a gente conhece que já passou no Corinthians, teve algum contato com ele, fala que ele é um cara do bem. Aos 100 nomes, obrigado por colaborar com R$5,50 aqui, ó. Vamos ser sinceros, na moral, sem zoar, vai.
O cara, eu já vi assim, o cara era Questão analista boa dos sem de nomes desen- aqui. O Bacana cara era que ele pensou analista aqui, de ó. desempenho, cara. Tipo, o cara nem sei lá se tem curso de técnico, ou colocaram ele, eu nem sei. Você sabe se ele tem esse curso Ele de treinador? tem que concluir, ele falta uma etapa para Pois concluir. nem curso. Ah, ele não, tem, tipo, não, mas atropelar a etapa. esse argumento é muito cruel, cara. Não, mas Todo- então Porque, também posso. Não, Eu porque posso? tá cheio de jornalista aí que só fica falando número, e todo mundo acha que Não, cara mas é você acha que incrível. eu tenho condição de ser técnico do Corinthians? Não, mas a sua história é Não, bem diferente da mas dele, né? Ele tudo bem, trabalhava há mas 20 não, anos. pô. Ele Tudo já bem, era mas eu fui auxiliar. assessor de imprensa também, e aí tava lá dentro. Não, você tá sendo Não, cruel agora. eu tô querendo dizer, a Jo, que é assessora de imprensa lá do Corinthians, ela tem condição de ser técnica do Não, ele Corinthians? trabalhava Não. com futebol, né? Não, mas tudo bem, Tô. mas eu tô falando assim, caramba, tem uns caras que imagino que sejam mais preparados. O Thiago Largue foi técnico do Atlético Mineiro, pô. Até o Luciano, que é o outro assistente técnico Foi lá, zagueiro do Corinthians. ele foi- Lembra ele- do Luciano? Eu lembro, ele jogou no Grêmio, né? ele foi treinador também. Ele tem dois auxiliares que foram treinadores, o Largue até com mais experiência. Ele nunca foi treinador, cara. Por que deram essa oportunidade? Por que jogaram essa batata quente na mão? Então, ó, os 100 nomes, que tá, a pergunta tá na tela ou vai entrar daqui a pouquinho, a alternativa que ele deu, assim, eu não acho que seja ideal, mas é o tipo de coisa que de repente poderia ser testado, porque sai do lugar comum de tudo que a gente falou aqui. Sem o Renato Augusto, deveria testar o Roger Guedes de meio atacante flutuando, como quase um Renato Augusto, e colocar o Pedro numa ponta, o Barleta na outra, e desafogar um pouquinho na velocidade e individualidade. Porque são os caras tecnicamente melhores do time. Só que aí ninguém marca. Muito boa sugestão, Ninguém senhores. serve. Mas aí você vai tirar o cara que em 15 jogos tem 11 gols e uma assistência, tem participação em 12 gols, vai tirar ele de perto da área. Você vai tirar o teu artilheiro do ano de perto da área. Esse é o problema. Você Entendeu? vai mudar o que tá dando Mas certo. vai pôr que finaliza bem de fora da área. Vai pôr um cara fominha ser armador. Não vai querer armar para ninguém. Vai querer armar pra chutar. Entendeu? É isso mesmo. Eu não o Becker tira... tá bem de argumento aqui, viu? Tem tanta coisa que não tá dando certo que eu não mexeria no que tá dando certo. O Exatamente. Roger Guedes tá dando certo. Exatamente. Entendeu? É mais fácil pôr o E eu Yuri aqui para armar tem do um que o monte de Roger. superchat, eu vou tentar ler todos que a gente tá chegando ao final aqui, que a Por que resenha não foi o muito Pedrinho, boa. de repente? Mas para mim a opção é o menino, o Matheus. Dá sequência pro Matheus. E a gente, torcedor agora, que não jornalista, vamos aguentar o Matheus limar um jogo? É isso aí. É lógico. Vamos aguentar o Bater Matheus palma pro Limar, passe não. errado, bater palma para um drible errado, para uma tomada de decisão equivocada, que o moleque é novo. É isso, cara. Não vai abraçar vir o moleque. o Firmino. Exatamente. O Renato é só daqui 40 dias, cara. Vamos aguentar. O Raniel Oliveira, se tiver condições de colocar do Raniel Oliveira, Igor, R$ 2,20. Muito obrigado, Raniel. Cascão. Toco o hino? Toco o hino também, mas o Gabriel é melhor que o Fausto Vera? Cara, é que, assim, eu vejo... Sabe o que eu gosto do Fausto Vera? Ele tem a batida na bola bonita, ele vira melhor que o Gabriel, ele vira o jogo melhor que o Gabriel, ele tem uma chegada à frente melhor que a do Gabriel, mas o Gabriel é mais marcador. Vou te ajudar, jogariam os dois juntos. Então. Eu acho que um completa o outro, é isso até que eu quero dizer. Talvez os dois juntos seriam perfeitos. Estamos chegando ao final aqui, que tem mais dois aqui. Igor Maglione contribuindo com R$11 para o meu timão e para o Alambrado Alvinegro. Muito obrigado, Igor. Do Lázaro, os jogadores usados... a questão é boa. Eu li aqui, eu tinha entendido. Eu vou ler exatamente, depois eu tenho que dar uma explicadinha aqui. Do Lázaro, dos jogadores usados ontem, as trocas, tudo, foi na base das nossas reclamações. Se não fosse isso ontem, entrava o Paulinho no lugar do Juliano. Ele está assustado e com medo de cair. Então, o que ele diz é que realmente é isso. Ele usou a alternativa que passa mais longe... Da mesmice. Ele botou do o Pedro óbvio. no lugar do Renato Augusto, cara. Do Juliano, desculpa. Eu falei sexta-feira lá no Redação Meu Timão o seguinte, e aí eu fico com o rótulo de passar pano. Tá numa vibe, num momento de antipatia, de descrença tão grande, que quando erra é culpa dele que é burro, e quando acerta é sorte. Tá nessa, não. E quando entra nisso é perigoso demais para reverter, tem que ter uma sequência muito forte de vitórias. E o Corinthians tinha tudo para criar, a gente que é do jornalismo sabe a tal da agenda positiva. Era ganhar do fraco Liverpool, do fraco Remo e do Ganhar fraco do Cruzeiro. Cruzeiro.
E forte para a Argentina Era fazer o grande jogo. Essa agenda positiva e não era nada demais. Não era ganhar do Flamengo no Maracanã, do Atlético no Mineirão. Essa aí só perdeu do Remo, mas perdeu talvez o mais importante, né? Não, e nesse perdeu momento, com uma marretada na cara, tomou né? 2, ficou de graça, hein? Pô, o Remo pareceu um timaço, cara. Pode botar do Maurício Rodrigues de Oliveira aí, contribuiu com R$5,50, obrigado. Ele fala assim que a diretoria apostou nos jogadores iriam carregar o Lázaro e não tá rolando. Não tá rolando. E para mim, esse jogo do Remo é justamente... A galera até estava tendo paciência com ele, mas esse jogo do Remo e esse lance de poupar jogador depois de ter ficado um mês parado, isso aí incomodou. Mano, lembra a gente aqui no final do programa, na semana passada, dando o placar do jogo? Eu pus 2-0 pro Corinthians. Eu pus 4x, Corinthians e Remo? Eu meti 3x0, eu meti 3x0, o Fabrício meteu 4. O goleiro vereador não fez uma defesa, cara. Pois é. Não fez uma defesa. Aí O cara tem aqui, é ó, a gente vai vereador, fazer aqui, a gente tá chegando já quase 1 hora e 15. O goleiro do Remo é vereador, velho. Tá chegando aqui quase 1 hora e 15, temos que encerrar a live. Obrigado, Becker, por participar. A última mensagem aqui do Superchat, do Fernando Oliveira, contribuindo com R$5,50. Na minha opinião, o problema do Corinthians é mais material humano do que técnico. O que vocês acham? Um abraço pro Becker, meu vizinho do Ipiranga. Você mora no Ipiranga também, Becker? Não, eu moro ali perto da Paulista. É tudo eu não conheço tão bem São Paulo assim. É o Cascão, a gente mora no Ipiranga, eu e o Cascão moramos no Ipiranga. Mas é isso aí então, rapaziada. Obrigado, Fernando. Só concluir, responde para ele o que a gente acha. Não, eu acho é material humano. Eu acho que o pior é jogador, eu não tenho dúvida. É muito pior jogador do que técnico. Se o Lázaro tivesse o time de 98 e 99, ele faria o Corinthians jogar. O problema é que por isso que eu perguntei do Tite. Eu tenho minhas dúvidas sinceras se o Tite, com esse time hoje, ele consegue fazer o Corinthians jogar. Porque o time do Corinthians está muito aquém da expectativa e é o que está fazendo, assim... tá dando essa angústia pro torcedor. Então é isso aí, rapaziada. Obrigado só dando pela placar, presença. vamos dar só o placar. Quanto você acha que vai ser Corinthians e Argentinos? O palpite do Argentino Júnior. 2x0 pro Corinthians. Você, Zeca? 1x0. E aí? 4x0 pro Coringão. Pô, eu vou ficar no 1x0 também, porque é Corinthians, né? 1x0. Aquele 1x0 daquele jeito. Bola parada. E aí, aproveitando aqui o Alambrado, agradecer demais ao Becker. Na pergunta aqui do Júnior Gaino, para finalizar. Lá de Londres, Becker, o Júnior, hein? Bora dormir, que amanhã tem rapidinhas. Lá tem que dormir, ele que tá lá em Londres e tem o 5 horas para frente, não é? Pô, então se aqui, que horas são agora? Acho que são 3. 10, 22 e 15, chegando ao final. Pô, lá é 3 horas da manhã, rapaz, vai dormir, velho. 2x0, que nem o Becker. É isso aí, então. Obrigado aí pela... Assim, vão aumentar o tempo do programa. Não se fecha a loja com cliente dentro, né? Vão aumentar o tempo do programa, pô. Pedir aí, rapaziada, do meu timão, pra gente esticar aí, pra gente fazer mais tempo de programa. Mas obrigado a todo mundo que participou pelo Superchat. Lembrando que essa resenha vai estar também no Alambrado Alvinegro. Certo, Cascão? Pô, a galera bombando ainda, dá até dó de sair fora, né? 1.200 pessoas assistindo a gente. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu, Zeca. Tamo junto, obrigado. Valeu, Becker. Uma honra receber. Volta mais aqui que a resenha é boa. Só né? chamar, só chamar. A resenha é boa. Obrigado, rapaziada. Então, lembrando você para seguir a gente no Alambrado Alvinegro. Como eu repito, de 1 em 1 segundo. Aqui na geral, aqui, né, Igor? De 1 em 1 segundo, clique aqui embaixo para seguir a gente. Também o nosso canal aí embaixo aí, ó. Temos nossas lives de segunda às segundas, que é a resenha no Alambrado, e quinta, que é o Papo Fiel, que é a entrevista. Sempre às 9 Essa horas. entrevista de quinta é com o Zé Maria, Super Zé Maria. Material histórico do Timão. Fora os cortes, né? Que tá cheio de corte lá, você vê lá na página do YouTube, lá no Alambrado Alvinegro no YouTube. Então, beleza. Mandar um abraço aí pro Rogério Micheletti, nosso parceiro, que vai colar no Alambrado em breve. Aí, tá tamo com junto. Covid, né, velho? Tá o Covid morreu, melhoras. só ele tem Covid agora. Melhoras tá pro Rogério Micheletti. COVID. Tem muita gente pegando ainda. Obrigado. Melhoras pra você aí, Micheletti. Tamo junto. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu, Becker, Cascão, Zeca. Cola no Alambrado e vai, Corinthians.